Nós temos um assunto maravilhoso, faz tempo que eu tenho tido vontade de falar sobre isso e eu creio que chegou a hora de nós falarmos, mas eu vou fazer uma pequena base antes, que está falando da mesma coisa, está falando exatamente da mesma coisa, e aí nós vamos entrar realmente com o nosso tema. Não sei se já apareceu na tela para vocês. Nosso tema de hoje, estamos falando sobre os 10 cães reis de Apocalipse. Já já nós vamos explicar o que isso significa. Nós estamos falando sobre a ordem do mundo vigente. A ordem do mundo vigente, ou o cosmos. O que é o cosmos? É a ordem do mundo. E esta ordem pertence a Satanás. Este arranjo foi Satanás que estabeleceu. Foi ele que construiu o seu reino na terra e ele tem a sua maneira de trabalhar. E nessa noite nós queremos dar uma olhada nesse reino de Satanás e queremos dar uma olhada em alguns ângulos, tá certo? Mas vamos começar nos dias de Noé, porque os dias de Noé falam desse dia que nós estamos vivendo. E depois nós vamos entrar no livro de Apocalipse e no livro de Daniel. No livro de Gênesis, há algo que a Bíblia nos diz aqui que é muito interessante. Gênesis capítulo 6, verso 1. Porque Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim seriam nos dias da vinda do Filho do Homem. E nós sabemos que os dias da vinda do Filho do Homem é este dia que nós estamos vivendo agora. O Filho do Homem, que é o próprio Deus, tem se manifestado em pele humana, não é? Através de uma carne profética, para falar com sua noiva, para produzir a fé de rapto. Nós conhecemos toda a história. Então, mas Jesus disse que quando esse dia chegasse, ele seria similar, ele seria como os dias de Noé. Então, vamos dar uma olhada aos dias de Noé, para nós entendermos o dia que nós estamos vivendo. Alguns ângulos, alguns aspectos. Uma coisa muito interessante, que é pouco abordada, mas fala aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Então, a Bíblia fala que os homens se multiplicaram. Ora, mas o que há de errado em se multiplicar quando Deus disse para Adão que era para ele se multiplicar? Mas o que significa então multiplicar? O profeta vai explicar para nós. Qual que é o erro de multiplicar? O erro aqui, o problema aqui nos dias de Noé, foi a multiplicação dos homens. Mas então por que foi errado lá nos dias de Noé essa multiplicação? E aí, a partir do verso 9, a Bíblia fala de Noé, que vivia naqueles dias maus, e nós somos aqui o Noé desse dia, não é? Diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Violência. Então, a multiplicação dos homens está conectada com a violência. Hoje você não pode mais abrir um jornal para ler, porque você vai ver a violência que cobre a terra, que está realmente tem realmente tomado as nações, as cidades, as vilas, lugares remotos. As coisas mais horrendas, as maiores atrocidades estão acontecendo nos 4 cantos da terra, com uma propagação e com um aumento de crimes hediondos como nós nunca vimos antes. Então, mas isso está ligado com a multiplicação do homem, e o profeta vai explicar para nós. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Não é? Eis que os desfarei com a terra. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 9. E Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, seriam nos dias da vinda do Filho do Homem, seriam similares, não é? E nós estamos vendo que o dia que nós estamos vivendo, a Bíblia tem se cumprido, porque é exatamente isso que nós estamos vendo, violência e a multiplicação dos homens. O que é a multiplicação dos homens? O profeta explica para nós: a multiplicação dos homens é a aglomeração de pessoas em um lugar só. É a aglomeração de pessoas em um lugar só. Veja o que o profeta explica para nós aqui. Agora, era um tempo de destruição, falando dos dias de Noé. Não há nada errado em se multiplicar, porque foi uma ordem que Deus deu para Adão, que assim o homem fizesse. Mas o plano de Deus não era que o homem se aglomerasse em um lugar só, da maneira que nós estamos vendo hoje. Não através desse sistema vigente do mundo. Mas a Bíblia diz aqui, agora era um tempo de destruição,
no tempo um pouco antes da destruição, toda a terra estava cheia de violência. E se vocês notarem, onde você vê os homens se multiplicarem, as pessoas começarem a se ajuntar, grandes multidões de pessoas, e ficarem lá, aquela cidade se torna populosa e mais população. E a primeira coisa que você nota é que começam a trazer inventos para a recreação. E a partir disso aí vão para os jogos, a jogatina. E a partir daí vão para a bebida. E da bebida para a prostituição, que aí destrui os lares, o casamento, o divórcio. E daí vem o homicídio. Olha, o profeta ele desmascarou a planta do sistema de Satanás. Ele foi lá no núcleo do sistema de Satanás e escancarou para nós como é que a coisa acontece. Qual foi o mal? Qual foi a origem do problema nos dias de Noé? Aglomeração de pessoas em um lugar só, convergendo em um lugar só. E aí, a partir daí, eles tentam descobrir meios de recreação. E a partir desses meios de recreação, eles partem para os jogos. E a partir desses jogos, eu vou escrever para vocês aqui, vocês gostam de acompanhar, porque com o visual, com a escrita, sempre melhora. Então, o profeta ele listou para nós aqui, que vem a partir do ajuntamento. Nós temos primeiro o ajuntamento de pessoas. O ajuntamento de pessoas. Quando se ajunta, eles partem para a recreação. Recreação. Tentam descobrir meios de recrearem-se, não é? De terem recreação. E a partir dessa vontade de achar meios de recreação, divertimento, entretenimento, aí eles partem para os jogos, a jogatina, cassinos, clubes noturnos, não é? E por aí vai. Jogos. E aí vem a bebida, claro, você vai para o clube e você quer beber. Você vai para o bar, jogar sinuca, você vai para o boliche, você quer beber. A bebida acompanha esses lugares. Aí vem a bebida. Da bebida vem a prostituição. Vem a prostituição porque vem a prostituição e nós podemos colocar ali jogos, bebidas e drogas, não é? Drogas, sempre estão acompanhando. E da prostituição vem a destruição dos lares, vem o divórcio, para ambos o sexo masculino e feminino, porque hoje as mulheres estão bebendo mais do que os homens, elas estão festando mais do que os homens, estão se divertindo mais do que os homens, têm mais dinheiro para gastar do que os homens, são mais competentes, mais estudiosas do que os homens, estão tirando os empregos dos homens. Portanto, elas têm mais capacidade de viverem a vida, aproveitarem a vida. Não é verdade isso? Então, a partir do divórcio, quando vem o divórcio, quando vem toda essa bagunça, é onde vem o homicídio. O Brasil é um país violentíssimo. A violência no Brasil está em escalada violenta. Mas o profeta listou para nós 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas, ele listou para nós aqui. Começa com o ajuntamento de pessoas. Partem para a recreação, partem para os jogos, vão para as bebidas, partem para a prostituição, causa o divórcio e do divórcio vem os homicídios. Uma coisa está ligada, são as cadeias de escuridão que Pedro fala lá na sua carta. É um elo que cada um está ligado ao outro. Cada um isso aqui são os elos de uma corrente de escuridão que Satanás tem para aprisionar as pessoas. É a corrente de Satanás, de prisão. Isso vem, irmãos, exatamente da maneira que o profeta disse. Mas a Bíblia começou com ajuntamento de pessoas, cidades muito populosas. Isso não é vontade de Deus, irmão. Esse monte de aglutinação de pessoas, aglomeração exagerada de pessoas. A cidade de São Paulo, só a cidade de São Paulo sozinha tem 16, 17 ou 18 milhões de habitantes. Isso é um absurdo. Aí você compara, por exemplo, com o Canadá, o país inteiro do Canadá, tudo esparramado, tem 36 milhões de pessoas. Aí você começa a imaginar por que ele é um país melhor do que o nosso. Porque lá eles têm uma organização melhor, eles sabem que quando você tem esses centros de pessoas muito populosos, isso vai causar problemas. Então, no planejamento de urbanismo, eles já fazem de uma maneira onde eles tentam distribuir da melhor maneira possível. São pessoas pensantes, pessoas inteligentes. Claro, influenciados pela força do evangelho que uma vez dominou
essas nações, como a Inglaterra, que daí conquistou esses outros reinos. Mas nós estamos vendo que o problema é o ajuntamento exagerado de pessoas. Isso são princípios que a Bíblia está mostrando para nós, que vai ajudar-nos a entender o plano de Deus. Qual foi realmente o plano de Deus? O ajuntamento de Deus é diferente, irmão. Ele ajunta sendo que eles estão espalhados. Há um ajuntamento da noiva, mas ela está espalhada. Mas ela se ajunta ao redor da palavra, ao redor dos princípios cristãos, ao redor da vida. O profeta diz isso aqui na mensagem. A arca, do dia 22 do mês 5 de 1955, a partir do parágrafo 53. Ele lista para nós aqui de uma maneira magistral. Agora, nós vamos ver aqui, em Eclesiastes capítulo 7, já dizia o homem mais sábio depois de Jesus Cristo, ele diz assim: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Fez ele reto, ele era justo, era reto, um homem certo. Não tinha nada de errado com ele. Eis que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Muitas invenções, irmãos. Quais são as invenções do homem? A mesa de sinuca, o boliche, não é? As máquinas de jogos de azar, os videogames. Muitas invenções, muitos divertimentos, muitas distrações. Isso aí veio tudo do diabo. Deus não é o criador disso aí. E claro que nós podemos colocar aqui, junto com recreação, música. Concertos de música. Música. Nós somos hoje bombardeados. Onde você entra hoje, qualquer loja que você entrar, qualquer posto de gasolina que você for, onde você entrar, você está sendo bombardeado com músicas profanas. Músicas imundas, músicas sujas. O que é isso? Por causa do ajuntamento de pessoas. Música para todo lado. Você vai no posto de gasolina, tem música. Você vai na farmácia, tem música. Você vai no mercado, tem música. Você vai na concessionária, tem música. É música, está sendo bombardeado. Ora, se o diabo está usando esses canais, nós também temos que usar esses canais. Não é? Então o profeta, ele de uma maneira muito simples, mas muito concisa, ele conseguiu mostrar para nós exatamente como é que funciona o reino de Satanás. Então, olha, a Bíblia diz: eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Fez ele certinho, não fez ele corrupto dessa maneira. Porém eles, os homens, buscaram muitas invenções. Muita invenção. E é isso que traz toda essa tristeza, é isso que traz toda essa agonia, essa angústia, que não leva o homem a lugar nenhum. Isso é o que nós estamos vendo nos nossos dias, não é? Agora, nós vamos ver, e é realmente interessante isso que o profeta está dizendo para nós, porque é perfeito mesmo. É realmente perfeito a maneira que o diabo trabalha para trazer a destruição. Ele planeja, ele tem um planejamento, ele é um estrategista, ele é um homem de guerra. Ele é um homem de guerra. E ele sabe que ele não pode pular para o último estágio sem antes passar por alguns estágios. E ele, cuidadosamente, diligentemente, não é? E de maneira muito trabalhosa, ardil, ele consegue levar a cabo todo o seu plano. Ele consegue levar a cabo todo o seu plano. E ele vai indo e ele vai estabelecendo uma coisa antes do que a outra, mas nós estamos vivendo nos dias onde Satanás está no final, está no seu estágio final. Tudo que ele queria colocar em funcionamento, isso aqui hoje nós temos o ajuntamento, nós temos a recreação, nós temos jogos, nós temos bebidas, nós temos prostituição, nós temos divórcio, nós temos homicídio. Agora, isso não é numa cidade só. Nós estamos vendo o alastramento disso aí, para todo lado. Isso causa uma escuridão tão grande, tamanha, sobre as pessoas, espessa escuridão, como disse no livro de Isaías, sobre a terra e sobre as pessoas. E traz uma pressão tão grande sobre os filhos de Deus, amados, mas tão grande, que somente com o novo nascimento nós venceremos tudo isso aí. Todo esse esquema do diabo. Toda essa armadilha que ele criou para tentar aprisionar os filhos de Deus.